Seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo do curso aberto Introdução Crítica aos Investimentos. Vamos continuar neste vídeo falando sobre o desenvolvimento da filosofia de investimento de Philip Fisher e dessa vez abordando o capítulo número 4, o último capítulo desta segunda parte, e a partir do próximo vídeo vamos abordar a primeira parte do livro dele. No vídeo de hoje nós vamos responder a uma pergunta que Philip Fisher faz neste capítulo, que é: o mercado é eficiente? Pois bem, uma das coisas que me pareceu fundamental conversarmos aqui e deixar bem claro é de que Philip Fisher revela que ele levou cerca de 40 anos para desenvolver a sua filosofia de investimento. Ou seja, ele começou a investir lá no final dos anos 1920, e este livro que estamos abordando, Investidores Conservadores Dormem Tranquilos, ele foi escrever lá por volta de 1970, final dos anos 70, revelando, portanto, cerca de 40 anos de experiência no mercado de investimentos. E isso aí já é uma questão fundamental para considerarmos, que é o seguinte: como que podem certos investidores jovens, com 20 e poucos anos, virarem grandes magos dos investimentos, sem nenhuma experiência, a partir apenas de exemplos raros ou extraordinários de bons investimentos que talvez deram certo num primeiro momento, só que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E no mundo dos investimentos, é o tempo que vai revelar a capacidade do investidor e o quanto ele é capaz de auferir retorno aos seus investimentos. E Philip Fisher deixa isso muito claro, que o tempo é que fez com que ele amadurecesse nos investimentos e permitisse, portanto, que ele tivesse uma filosofia que, enfim, lá para os anos 70, 80, ele percebeu que era uma filosofia de investimento de sucesso. Então, cuidado com determinados jovens aí, né? Tá cheio na internet de caras que vão lhe ensinar como ter grandes rentabilidades, como fazer grandes investimentos, sem o cara talvez não ter nem 10 anos, nem uma década de experiência no mercado de ações. Algumas coisas deste capítulo deixam muito claros. Por exemplo, em momentos de incerteza, crises, guerras, igual a que vamos viver agora, Philip Fisher deixa claro que esses momentos existem ações que podem ser armadilhas, principalmente aquelas ações queridinhas, mas existem também, mesmo diante de um cenário de crise, oportunidades para bons investimentos. E aí, veja, as oportunidades, elas podem parecer inacreditáveis, porque na verdade a percepção dele é a percepção de que essas boas oportunidades, elas serão de fato boas, porque ele tem uma visão de longo prazo e não uma visão de curto prazo, como é muitas vezes o caso das ações queridinhas. Ou seja, há ações que parecem que no curto prazo vão bombar, mas no longo prazo viram grandes micos. E Philip Fisher fala que é justamente para tomar cuidado em relação a essa questão. E aí ele começa a abordar a questão da falácia do mercado eficiente. E o que ele fala lá? Na página 145, ele fala que durante uma experiência que ele teve lecionando, acho que é a disciplina de teoria de investimentos em Stanford, ele fala: esse conceito, do conceito de mercado eficiente, sustenta que a qualquer momento os preços do mercado eficiente são considerados capazes de refletir inteira e realisticamente tudo o que se sabe sobre uma companhia. Então é aquela ideia de que o preço, ele reflete de forma eficiente as características de mercado, as informações que a empresa disponibiliza, enfim, de que aquele preço é um reflexo perfeito de quanto vale determinada empresa. E veja, aqui você considera que não existe informação secreta, que não existe informação ilícita,
que não existe o chamado inside trade, né, informação privilegiada, de que não existe barganha. Ou seja, na verdade, Philip Fisher fala que o conceito de mercado eficiente é, na verdade, uma verdadeira falácia, uma ilusão. O mercado de ações é um baita mercado imperfeito e as empresas também são resultados de ações não só de agentes econômicos imperfeitos, mas também operam em mercados imperfeitos. Então, essa é uma questão que revela que é preciso ter cuidado com essas teorias de investimentos tradicionais que levam o investidor a chegar a analisar um determinado preço de uma ação como se aquele preço fosse reflexo perfeito do comportamento da empresa em um determinado momento, em um determinado espaço de tempo e em um determinado cenário. Então é preciso tomar bastante cuidado. E Philip Fisher mostra que esse argumento dele de que o mercado eficiente é uma falácia, isso não existe, é o fato de que ele verifica justamente pelas oscilações do próprio preço das ações. Ou seja, num cenário agora de crise, da qual estamos presenciando, ou que se iniciará muito em breve por conta da pandemia, a gente verifica o quê? Verifica que tem ações que estão oscilando de maneira abrupta, né? Um dia elas sobem muito, outro dia elas caem muito. Então, será que isso reflete de fato inteiro e realisticamente tudo sobre a companhia? Ou é alguma coisa, ou é um comportamento que deriva de outros fatores? Então, o Philip Fisher mostra que essa oscilação de preços revela justamente as inconsistências que o preço pode significar dentro de um mercado que não é nem de longe perfeito. Ele é completamente imperfeito, completamente permeado pelo que a microeconomia neoclássica diria. O mercado é permeado pelas chamadas informações assimétricas. E aí veja, Philip Fisher mais uma vez confirma ao analisar a questão da eficiência de mercado, da teoria do mercado eficiente, é o fato de que é muito difícil, segundo as palavras dele, ganhar dinheiro baseado em previsões de mercado no curto prazo. Ou seja, ele considera de fato, em todos os vídeos nós estamos repetindo isso, me parece que é um aspecto fundamental da filosofia de Philip Fisher, o fato de que, meus amigos e minhas amigas, investimento em ação é um investimento de longo prazo. Como a gente falou em um dos vídeos, isso supera, por exemplo, mais de 5 anos de investimentos, por exemplo. E aí ele faz uma diferença importante, né? Ou seja, o cara que investe no longo prazo, ele é de fato um investidor de ações. O cara que fica investindo no curto prazo, ele não passa de um comerciante de ações, né? Ele compra hoje, se amanhã tiver bom ele vende de novo, ele não espera, ou melhor, ele não fica com a ação porque de fato ele quer colher grandes frutos ao longo do tempo com esse investimento. Portanto, a ideia deste capítulo 4 da segunda parte do livro, que aborda sobre o desenvolvimento da filosofia de investimento de Philip Fisher, ele vai concluir lá justamente mostrando que essa tese dos mercados eficientes, de que o preço ele reflete tudo o que você precisa saber da companhia, isso aí é um mito, é uma ilusão, e apenas há 2 agentes econômicos que acreditam nessa teoria que é uma falácia. Primeiro são os alunos que estão nas universidades estudando essa teoria, ou que estão em cursos de MBA, ou que estão em cursos de mestrado e doutorado na área de finanças. Eles acreditam piamente de que essa teoria ela de fato é verdadeira. E aí ele mostra que esses alunos que estudam isso e acreditam, eles acreditam porque eles não têm experiência, eles são de fato inexperientes, e logo eles não conhecem o funcionamento adequado do mercado. E lembre-se, mais uma vez é importante frisar, Philip Fisher vai apresentar sua teoria dos investimentos após 4 décadas de aplicações, passando por crises monumentais como a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, a crise dos anos 70, a crise dos anos 80. Então ele é um cara experiente que precisamos dar ouvido, porque de fato as suas opiniões sobre o mercado de ações são opiniões sensatas frente
a essas teorias do enriquecimento rápido, a essas teorias que a gente fica vendo do ponto de vista mais moderno, teorias mais enfim, dos dias atuais, que vão lhe ensinar de maneira errônea a investir no curto prazo, que vão lhe dizer que você vai ficar rico da noite para o dia, ou que bastam apenas decisões eficientes para que você encontre grandes ações que lhe darão grandes retornos em um futuro próximo. Então não é isso que Philip Fisher deixa claro. E o segundo agente econômico que acredita nessa ilusão do mercado eficiente são, contraditoriamente, os gestores de grandes fundos institucionais. Ou seja, ele fala que esses caras de fato acreditam nessa teoria, enfim, talvez por uma série de razões que Philip Fisher não deixa claro aqui, mas que esses camaradas também acreditam que o preço ele reflete tudo o que você precisa saber de uma determinada empresa. Então se o preço está muito baixo, vai refletir que essa empresa está mal das pernas em algum momento. Ou se o preço está alto, significa que essa empresa é uma baita, enfim, é uma baita oportunidade de investimento e que logo o preço é o reflexo de que o sucesso ali já está dado naquele momento. Então isso mostra aí que é preciso tomar cuidado com esse tipo de questão e mais uma vez Philip Fisher deixa claro que é preciso tomar cuidado com as armadilhas que certas ações queridinhas, ações admiradas, aquelas ações que todo dia estão na imprensa como uma grande oportunidade, aquelas ações em que todo mundo, em que o efeito manada, todos investem de maneira a compreender que aquilo ali é um baita de investimento porque o preço está subindo constantemente. Então ele fala que é necessário tomar cuidado com esse tipo de percepção, é preciso tomar cuidado com esse tipo de visão de curto prazo e, portanto, colocar em prática uma visão de longo prazo para se tornar, portanto, investidor e não comerciante de ações. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.